Fala galera, vamos lá para mais uma questão de física, uma questão bem legal envolvendo um movimento harmônico e dilatação térmica, beleza? Essa questão eu deixei lá no Instagram como desafio, deixei ontem e hoje eu estou postando a resolução completa e bem detalhada dessa questão. Galera, se você ainda não viu, tenta resolver, tá? Pegue papel, caneta, lápis, borracha, faça alguma coisinha aí, tente chegar em algum resultado, beleza? E depois prossiga no vídeo e veja qual foi o resultado que eu obtive e como eu obtive esse resultado, beleza? Então, bora lá. Então, olha só, eu tenho esse relógio aí com um pêndulo metálico e a questão me informa aqui o seguinte: ele adianta 5 segundos por dia a uma temperatura T1 de 15 graus Celsius, ó. E atrasa 10 segundos por dia a uma temperatura de 30 graus Celsius. Então eu quero encontrar aí o coeficiente de dilatação térmica, né? Que seria o valor de alfa aí, correspondente desse pêndulo metálico aí. Beleza? Então, quem é o valor de alfa? Tá? E a questão informa para a gente o seguinte, que o período é igual a 2π, né, no caso do pêndulo simples, 2π vezes a raiz de L sobre G, onde L aqui vai ser o comprimento do pêndulo e G, a aceleração da gravidade aí, belezinha? Só que olha só, vamos pensar comigo aqui o seguinte, eu vou chamar de T1 o período, no caso aqui com esse adiantamento de 5 segundos. Então imagine comigo aqui o seguinte, T1, vou chamar assim. Galera, olha só, eu vou usar essa anotação aqui para a gente não confundir. Aqui na questão, esse T maiúsculo índice 1, ele usa aqui para temperatura. O que eu vou fazer? O T maiúsculo eu vou usar para período e para temperatura eu vou usar o θ aqui nas minhas contas. Belezinha? Então, olha só, o T1, que no caso seria o período para o primeiro caso, a uma temperatura de 15 graus Celsius, o que acontece? Galera, período a gente pode definir como o ΔT sobre N, onde ΔT é o intervalo de tempo e N é o número de oscilações aí, né? No caso, para o pêndulo. Então, pensa comigo o seguinte, se ele vai adiantar 5 segundos por dia, isso quer dizer o seguinte, que o pêndulo ele está oscilando um pouco mais rápido. Consequentemente, o período dele tem que ser um pouco menor. Não é verdade? Logo, o comprimento dele é menor. Belezinha? Essa é a ideia. Essa é a sacada. Então, o período é menor, logo, o comprimento do fio é menor. Então, olha só. Mas como o período é tempo sobre número de oscilações, o que acontece? Eu sei que esse atraso aqui é em um dia. Então, em um dia eu tenho 86.400 segundos, né? Então, olha só, 86.400 segundos menos 5. Esse menos 5 é porque foi o que ele adiantou, né? Sobre o número de oscilações, que eu vou chamar apenas de N aqui. Vou fazer um N mais bonitinho, assim. Pronto, tá? Então, esse aqui é o período. Só que, olha só, eu vou relacionar o período com o período do pêndulo simples. Então, vamos lá, olha só. Vai ser 2π vezes a raiz de L sobre G. Eu vou chamar de L0 o comprimento do fio, quando não se tem esse atraso e nem adiantamento aí por dia, beleza? Ou seja, ele está contando o tempo certinho aí. Então, olha só, quem vai ser esse novo comprimento do fio? Galera, eu falei para vocês, nesse caso, como ele está adiantando, o período tem que ser menor. Logo, o comprimento é menor. Então, olha só, aqui vai ficar o seguinte, L0 mais L0 alfa vezes alfa vezes delta θ1, onde esse delta θ1 é a variação de temperatura para o primeiro caso. Ou seja, a temperatura inicial
Aí eu estou falando que a temperatura onde não tem atraso do pêndulo e a temperatura final é justamente os 15 graus. Essa é a ideia, tá? Mas espera aí, Rafael, nesse caso o L não vai ser menor? Eu não deveria colocar um sinal de menos aqui? Galera, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? A resposta é não. Eu vou usar exatamente a fórmula da dilatação do jeito que ela é. Quem define se esse cara aqui vai ser positivo ou negativo é justamente o delta θ, a variação de temperatura. Repare que nesse caso a variação de temperatura vai ser negativa. Então, se eu colocar um negativo aqui, vai sair alguma coisa errada, porque eu vou ter o negativo que eu coloquei com o negativo do delta θ. Né? Como a temperatura nesse caso está diminuindo, porque ele está se contraindo, então delta θ é negativo. Então eu vou usar a fórmula do jeito que ela é. Belezinha? Tranquilo? Sobre G. Ó, pronto. É isso aqui, tá? Então esse é o período 1 aí, para o primeiro caso. Para o segundo caso, o que eu tenho? Olha só. Para o segundo caso, eu vou chamar de T2, período 2, tá? Eu tenho lá os 86.400 segundos do dia, só que agora, olha só, ele está atrasando, ou seja, ele está demorando mais 10 segundos para contar o mesmo número de oscilações. Essa é a ideia. Então, quem vai ser o período? Vai ser de 86.400 mais 10. Tudo isso dividido por n, que é o número de oscilações, que eu não faço a mínima ideia de quantas oscilações são aí nesse caso, sobre n. Mas eu sei que o número de oscilações aqui em T1 é igual ao número de oscilações aqui embaixo. Belezinha? Isso tem que ser igual a quanto, gente? Então agora eu vou fazer a oscilação do pêndulo, tá? Tem que ser igual a 2π vezes, ó. Então vamos lá. Quem vai ser o comprimento agora do fio? Vai ser o comprimento inicial L0 mais L0 alfa, porque é o mesmo material, né? Não muda em nada. E agora aqui vai ser um delta T2, que é para o segundo caso aí. Belezinha? Nesse caso, repare que o delta T2 ele aumenta a temperatura, não é verdade? Se ele está atrasando, isso quer dizer que o período aumentou. Consequentemente, o comprimento do fio do pêndulo aí vai ter que aumentar. Se o comprimento aumentou é porque ele expandiu. Certinho? Então vamos lá. Tudo isso aqui dividido por G. Pronto, gente. Então tenho aqui essas duas equações. Equação para T1 e equação aqui para T2. Qual vai ser a ideia aqui que eu vou usar? Reparem o seguinte, eu quero encontrar o valor de alfa. Então, qual vai ser a minha ideia? Repare, se eu dividir T1 por T2 ou T2 por T1, tanto faz, o que acontece aqui? Eu percebo o seguinte, eu dividindo, esse N vai sumir, o 2π vai sumir, G também vai sumir e o L0 também vai sumir. Então, repare que eu vou ficar apenas com o delta θ1 e delta θ2, tá? E dentro do delta θ1 e do delta θ2, eu tenho a temperatura inicial, que eu também não faço a mínima ideia de quem seja. Então, qual vai ser a minha ideia? Eu vou arrumar alguma forma de eliminar essa temperatura inicial, porque eu não sei quem ela é. Né? Se eu soubesse quem ela era, estaria fácil de descobrir aí o valor de alfa. Beleza? Então, olha só. Eu vou pegar e fazer o seguinte, eu vou dividir T1 por T2, tá? Eu vou fazer aqui em cima. Deixa eu só separar aqui, ó. Separar aqui. Pronto, que eu uso esse espaço aqui. Então, olha só. Fazendo T1 sobre T2, nós temos o seguinte. Então, aqui eu vou ficar com 86.395, né? Vou colocar logo o valor lá subtraído, 395, sobre 86.410,
né? O n vai cortar. Isso vai ser igual, olha só aqui agora, galera. Vai ficar então, ó, 2π vezes L0 que multiplica, eu vou colocar logo o L0 em evidência, tá? Lembrando que aqui é dentro da raiz. L0, 1 mais alfa delta θ 1 sobre G, dividido por 2π, né, vezes a raiz de L0, faltou fechar aqui, então aqui vai ficar 1 mais alfa delta θ 2, fechei, dividido por G. Dividido por G. Pronto, belezinha. Então, olha só, reparem aqui o seguinte. O 2π vai cortar com esse 2π, G vai cortar com esse G, e L0 vai acabar cortando com esse L0 aqui. Vai sobrar para mim o que aqui? Então, olha só, reparem aqui comigo o seguinte, que vai sobrar o seguinte. Ó, galera, eu vou fazer aqui o seguinte, para eu não ficar levando esse 86.395 sobre 86.410 o tempo todo, eu vou chamar ele de beta, tá? Ou alguma outra coisa qualquer. Então, eu vou fazer o seguinte, beta é igual a 86.395 sobre 86.410, tá? Só para simplificar. Pronto. Feito isso, eu vou fazer o seguinte aqui agora, olha só. Então, tem o seguinte. Simplificando, né, cortando tudo aqui, eu tenho que beta é igual a raiz, né, de 1 mais alfa delta θ 1 sobre 1 mais alfa delta θ 2. Belezinha. Galera, então olha só. Eu não faço a mínima ideia ainda de quem é o valor de alfa. Mas pelo fato dele ser um coeficiente de dilatação, eu sei que ele assume um valor muito pequeno. Então aqui eu vou usar a expansão binomial para fazer uma aproximação aqui, tá? Então, olha só, qual vai ser a aproximação? Reparem comigo o seguinte, aqui eu tenho 1 mais alfa vezes delta θ. Galera, o alfa ele é um número muito menor que 1, tá? Então, nesse caso, eu posso fazer a seguinte aproximação. Como alfa é muito menor que 1, então esse produto aqui ele vai ser muito menor que 1. Eu tenho o seguinte. Aqui eu vou ter o seguinte, que 1 mais x elevado a n é aproximadamente 1 mais n vezes x, tá? Galera, isso quando o valor de x for muito menor que 1, tá? A gente não pode esquecer disso aqui, ó. Quando x é muito menor que 1. Essa é a ideia. Então, vou fazer essa aproximação aqui, belezinha? Pronto. Então, vamos lá. Simbora. Então, olha só. Beleza, eu vou usar para fazer essa aproximação. Só que eu vou rearrumar primeiro essa raiz aí da seguinte forma. Olha só. Beta é igual. Raiz é a mesma coisa de elevar a meio, né? Então, vai ficar 1 mais alfa delta θ 1 elevado a meio. Vezes, galera, esse aqui que está embaixo também vai ser elevado a meio. Eu posso passar ele para cima sendo elevado a menos meio. Então, vai ficar o seguinte. 1 mais alfa delta θ 2 elevado a menos meio. Então, aqui agora é onde eu vou aplicar essa aproximação aí, tá? Aproximação binomial aí. Então, olha só, vamos lá. Vai ficar como? Aplicando essa aproximação aqui para esse termo, eu vou ficar com o seguinte. 1 mais meio
de alfa vezes delta θ 1. Pronto. Aplicando aqui para o segundo, o que acontece? Eu vou ficar com o seguinte, 1, desce o menos meio aqui, né? Menos meio de alfa delta θ 2. Pronto. Já fiz a minha aproximação aí, né? Lembrando que aqui, né, eu deveria colocar aqui, ó, aproximado. Pronto, tá? A gente vai levar isso igual aí até o final, tá? Mas é valor aproximado aí. Belezinha, então o que eu vou fazer aqui? Vamos abrir esse produto, né? Então aqui vai ficar com o seguinte. 1 que multiplica 1 vai ficar 1, mais 1 que multiplica menos meio, né? Então no caso vai ficar menos meio de alfa delta θ 2. Agora, mais meio de alfa delta θ 1, né? Seria esse cara que multiplica 1. E esse cara que vai multiplicar esse cara aqui. Então vai ficar menos, né? 1 quarto. Alfa vezes alfa vai ficar alfa ao quadrado vezes θ 1 delta θ 2. Pronto, expandindo isso daí aqui, esse produto fica dessa forma aqui. Só que repare, eu falei que o alfa ele é um número muito menor que 1. Então aqui eu vou fazer uma outra aproximação, galera. Que aproximação é essa? Quando o número ele é muito pequeno, ele é muito menor que 1, e ele é elevado ao quadrado, ele vai se tornar menor ainda. Então, eu posso acabar aproximando ele aqui, ó, desprezando ele, né? Posso dizer que ele é zero, tá? Sobrando apenas isso aqui, ó. Belezinha? Então, nós temos o seguinte aqui, olha só. Não posso esquecer do beta lá em cima. Beta é igual a quanto? Vamos lá. 1. Aqui eu já vou colocar o alfa delta θ 2 em delta θ, meio, né, de alfa em evidência, né? Então vai ficar aqui mais meio de alfa, né? Então vai ficar delta θ 1. Opa. Delta θ 1 menos delta θ 2, tá? Beta, lembrando que beta a gente tem esse valor aí, né? A gente conhece ele. Vamos lá. Reparem que agora, galera, quem é o delta θ? É a variação de temperatura, né? Então eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma: beta é igual a 1 mais meio de alfa vezes, olha só, temperatura final menos a inicial. Quem é a final? A final é os 15, né? Porque o delta θ 1 é em relação ao primeiro caso aqui, falado na questão, onde tem um atraso e a temperatura é de 15 graus, né? O atraso não, onde tem um adiantamento, tá? Então vai ficar 15 menos a temperatura, que eu vou chamar de T0 aí, tá? Vou chamar de θ0. Que é a temperatura onde o pêndulo oscila sem que tenha um atraso, tá? Menos, então vai ficar a final, que é de 30 agora, mais a inicial, que é θ0, né? Então repare aqui, esse θ0 some com esse θ0. Galera, reparem, aqui eu coloquei a final menos a inicial, menos, e aqui está a final menos a inicial. Só que por conta desse menos aqui, tá? O sinal acaba ficando trocado. Se você ficou com dúvida, faça passo a passo, tá? Essa etapa aqui direitinho. Belezinha? Então, tranquilo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que beta é igual a quanto aqui? Vai ser 1 mais meio de alfa vezes menos 15. Vezes menos 15, né? Belezinha. Pronto, galera. Então, reparem, B, eu tenho o valor de B, né? Basta jogar na calculadora aí. Então, basta isolar o alfa ali, né? Então, B, beta, né? 1 mais meio
de alfa vezes menos 15, tá? Vamos isolar. Como é que vai ficar isso daqui? Isolando aí, a gente vai ter o seguinte. Beta menos 1. Isso tudo vezes 2, né? Vezes 2. Olha só, eu vou colocar 1 menos beta porque eu já elimino esse sinal negativo aqui, né? Então, olha só, vai ficar 1 menos beta, que eu já elimino o sinal negativo do 15 aqui quando for passar. Aí o 2 está multiplicando vezes 2 sobre 15 é igual a alfa. Galera, jogando aqui na calculadora, né, os valores, aqui eu vou ter o seguinte, reparem só. Eu vou ter 1 menos, quem vai ser o beta aí? 86.395, né? 86.395 sobre 86.410 vezes 2 sobre 15, igual a alfa. Então, a alfa tem um valor de aproximadamente, né? Jogando aí na calculadora, a alfa tem um valor de aproximadamente, deixa eu conferir aqui, 2,3, né? 2,3 vezes 10 a menos 5. Isso, menos 5, né? Por graus Celsius. Tá? Belezinha? Galera, olha só. Por grau Celsius, então, que grau Celsius a menos 1, né? Não posso esquecer. Menos 1. Pronto. Agora tá tudo ok aqui. Galera, olha só. Eu lembrei de falar isso agora, né? Quando eu falei dos graus Celsius a menos 1 aqui. Reparem que em toda a conta que eu fiz aqui, eu não precisei transformar para Kelvin. Por quê? Porque eu estou mexendo com variação de temperatura, tá? E a variação de temperatura, tanto em graus Celsius quanto na escala Kelvin, a gente tem o mesmo valor. Então, pelo fato de eu estar mexendo com variação de temperatura, eu não preciso transformar aí de uma unidade de medida para outra, belezinha? Porque numericamente é o mesmo valor, tá, gente? Então, tá aí. Essa é a resposta. A sacada maior aqui são essas duas aproximações, né? Primeiro eu faço essa aproximação binomial, né? E depois eu faço uma aproximação aqui de primeira ordem, né? Onde eu elimino os termos onde o número muito pequeno é elevado ao quadrado, aqui nesse caso, que é o alfa, tá? Então a sacada para resolver essa questão é isso aí, belezinha? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima questão, galera. Valeu!